Mano, hoje a gente precisa falar um pouquinho sobre o estado atual da nossa economia, não somente sobre o estado atual, mas também sobre o futuro da nossa economia. E quando a gente fala de economia, então não tem como a gente não citar basicamente a taxa de juros, ou seja, a taxa Selic. Taxa Selic, como você já sabe, vem girando aí um patamar extremamente alto, 15%, uma das maiores taxas Selic da história. E a gente precisa falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre quais são os principais impactos de uma taxa Selic tão alta à nossa economia, à nossa vida e principalmente ao nosso dinheiro. E quando a gente fala de taxa Selic, mano, então a gente precisa primeiro começar falando um pouquinho sobre as coisas que fizeram a taxa Selic subir a patamares tão altos. E uma das principais coisas que fizeram a taxa Selic subir dessa forma é basicamente a inflação. Hoje em dia a gente tem uma inflação aí que é quase o dobro da meta estipulada pelo Banco Central. A meta é algo na casa dos 3%. Hoje em dia a gente já tem uma inflação aí quase 6%, ou seja, 5%. Então, para que o Banco Central consiga fazer essa inflação voltar ali para a meta estipulada por eles, então eles basicamente precisam restringir a economia para que dessa forma a inflação volte ali a números mais próximos da meta, entendeu? E quando o Banco Central faz esse movimento de restringir a economia aumentando a taxa Selic, você já sabe, a taxa Selic é basicamente um instrumento de política monetária, ou seja, se o Banco Central vê que a inflação está muito alta, igual eles estão vendo, então eles podem usar a taxa Selic ali como um instrumento para poder reduzir a atividade econômica, porque eles sabem que reduzindo a atividade econômica, então a inflação começa a cair e eles usam a taxa Selic alta como instrumento para poder fazer isso. Só que o problema, mano, é que a partir do momento em que você usa esse instrumento chamado taxa Selic de maneira restritiva, ou seja, aumentando a taxa de juros, então você basicamente, como nós falamos anteriormente, você reduz a atividade econômica do país. Só que a partir do momento em que você reduz a atividade econômica do país, então você basicamente dificulta a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, vamos dizer assim. E por que você dificulta a vida dessas pessoas? Basicamente porque você torna o acesso ao crédito mais difícil, ou seja, a partir do momento que a taxa de juros está mais alta, então inevitavelmente para você pegar empréstimo fica mais difícil. Se você está endividado, fica mais difícil você pagar seu empréstimo, dado que os juros estão maiores, entendeu? Para financiar as coisas também fica mais difícil, porque os juros estão maiores. Então o acesso ao dinheiro fica mais difícil, entendeu? O acesso ao dinheiro fica mais restrito com a taxa de juros estando alta. E a partir do momento em que o acesso ao dinheiro está mais restrito, então você começa a ter uma desaceleração econômica. Desaceleração econômica essa que inevitavelmente te leva ali para quedas na inflação. Então um dos principais motivos, mano, que fizeram a taxa Selic subir da maneira que ela está agora é basicamente a inflação. A inflação que até o momento segue aí muito acima do teto da meta. Só que além disso, mano, ainda existe outro fator que também faz a taxa de juros estar alta, igual ela está agora, que é basicamente o dólar, entendeu? Então, atualmente, a gente tem dólar aí na casa dos 5,50 mais ou menos. A última vez que eu olhei estava girando nessa casa, 5,50. Só que a gente já teve tempos atrás dólar aí acima dos R$6. Isso daí você sabe que é ruim para a nossa economia, um dólar extremamente alto, porque isso daí é sinal de que a nossa moeda está se desvalorizando e é sinal de que a inflação vai continuar subindo, entendeu? Um dólar alto é sinônimo de inflação alta também, olhando o cenário atual que nós estamos vivendo agora. Então, para tentar segurar esse dólar, para fazer esse dólar cair um pouco, então o Banco Central também pode usar ali o instrumento de política monetária, a taxa Selic, para poder tentar fazer com que esse dólar caia um pouco mais. Então a taxa Selic alta, do jeito que ela está agora, ela serve não somente para poder fazer a inflação voltar para a meta, mas também para poder fazer o dólar cair, entendeu? E como é que o dólar cai? Basicamente porque
A partir do momento que você tem um juros alto, então você basicamente chama investidores internacionais, você atrai investidores internacionais para esses caras trazerem dólares para cá. Então, se você está pagando 15% de juros no Brasil, um dos maiores juros do mundo, se a gente for converter para juros reais, também é algo extremamente alto. Então você basicamente atrai o investidor internacional para ele trazer dólar para cá, para ele trazer investimento para cá para o país. E a partir do momento que esses caras trazem investimentos para cá, visando lucrar com a taxa de juros alta, então esses caras basicamente contribuem para uma queda do dólar, dito que eles trazem dólar de lá de fora. E a partir do momento em que esse dólar de lá de fora entra na nossa economia, então entra em vigor aquela famosa lei da oferta e demanda. Ou seja, se você tem mais dólar em circulação na economia, então ele tende a se desvalorizar perante o real. E é nesse momento que a gente vê o dólar caindo a patamares igual a gente está vendo acontecer agora, com o dólar aí na casa dos 5,50, entendeu? Só que a gente precisa frisar também, mano, que o dólar, no patamar que ele está agora, de 5,50 ali, muito disso daí não se dá somente por conta da taxa de juros alta, mas sim por conta de um enfraquecimento do dólar ao redor do mundo. Nós já fizemos vídeos já falando sobre isso, sobre esse enfraquecimento do dólar, muito por conta da guerra comercial dos Estados Unidos e a China e tal. A briga que o Trump vem tendo lá nos Estados Unidos com o Banco Central de lá, com o Fed, para poder cortar juros. Todas essas coisas aí basicamente vem trazendo mais incerteza para o dólar, vem trazendo mais insegurança para o investidor manter os seus ativos ali atrelados a dólar, e isso tudo vem enfraquecendo o dólar. E a partir do momento que você tem um dólar mais fraco, então inevitavelmente você consegue observar inclusive uma rotação de investidores tentando se desvencilhar de dólar, tentando buscar uma diversificação maior em relação ao dólar. E a partir do momento que esses caras fazem essa diversificação, então a gente, como um país emergente, um dos principais países emergentes do mundo, a gente acaba recebendo aí parte desses recursos que estão sendo diversificados pelos investidores internacionais. E a partir do momento que esse dinheiro entra para cá, então da mesma forma, esse dólar que entra aqui na nossa economia faz a moeda se desvalorizar perante o real. Recentemente a gente viu aí que entrou o dólar na nossa bolsa de valores, e inclusive isso daí fez ela dar uma guinada para cima, e muito dessa entrada desse dólar é basicamente por conta dessa diversificação que investidores internacionais estão fazendo e que está causando aí o enfraquecimento do dólar, ao mesmo tempo em que causa uma entrada de dólar na nossa economia. E isso daí faz o nosso câmbio cair para patamares de 5,50 a 5,40, igual nós estamos vendo agora. Só que além de tudo isso, mano, como nós falamos aqui, a taxa Selic ela impacta a inflação, ela impacta o dólar, ela serve como instrumento de política monetária para poder controlar essas duas coisas, né? A inflação e o dólar, que são aí indicadores extremamente importantes da nossa economia, que afetam diretamente a nossa vida. Só que além da inflação e do dólar, a taxa Selic ela também serve ali como basicamente uma ferramenta que é usada também para tentar mitigar os danos do excesso de gastos de uma política fiscal expansionista, entendeu? Então, se você vem acompanhando o canal, você já sabe o que é política fiscal. Política fiscal é basicamente ali os gastos públicos do governo, a forma como o governo vem gastando o dinheiro público, entendeu? E atualmente a gente vem percebendo que o governo ele vem adotando uma política fiscal expansionista, ou seja, o governo vem gastando muito dinheiro, entendeu? E dessa forma, o governo ele vem gastando mais do que ele arrecada, entendeu? É uma estratégia que ele vem adotando aí para poder conduzir a política fiscal. E o problema é que esse excesso de gastos basicamente aumenta a nossa dívida pública e também aumenta todas as coisas que nós falamos anteriormente, ou seja, aumenta a inflação e aumenta também o dólar, entendeu? Aumenta a inflação porque
a partir do momento que o governo está gastando mais dinheiro, então ele está injetando mais dinheiro na economia, está basicamente colocando dinheiro para rodar, entendeu? E isso daí faz a inflação subir, dado que programas sociais são ampliados, auxílios são ampliados, existem isenções, etc, entendeu? E todas essas coisas contribuem para um aumento da inflação. E quando a gente fala de dólar e política fiscal, então aqui a gente tem que linkar basicamente o fator credibilidade. Então lembra que anteriormente eu falei que quanto mais o governo gasta de forma desenfreada, então mais a nossa dívida sobe? Pois é aqui que entra o fator credibilidade. Então dessa forma, quanto mais o governo gasta, quanto mais o governo extrapola ali o limite de gastos públicos, então mais a nossa dívida tende a subir, e a partir do momento que a gente vai se endividando mais, então o nosso risco país vai aumentando mais também. E a partir do momento que o nosso risco país vai aumentando, então a nossa credibilidade vai caindo, e isso daí faz com que investidores internacionais saiam do país com medo desse risco, e pode fazer também com que investidores internacionais não queiram investir aqui no país por achar um investimento muito arriscado, entendeu? Ou se de certa forma esses investidores decidirem investir aqui no Brasil, então inevitavelmente eles vão exigir, cobrar juros maiores, taxa Selic maior para poder trazer dinheiro para cá. Então você vê que uma coisa vai correlacionando a outra, entendeu? Uma coisa está ligada a outra. Então, tendo tudo isso em mente, mano, a gente consegue observar que a taxa Selic ela impacta diretamente a nossa vida, a nossa economia e diversas áreas ali importantes também da nossa economia. E atualmente a gente segue aí com a taxa Selic alta por conta desses fatores que nós falamos anteriormente. E na minha visão, a taxa Selic ano que vem ela pode dar uma leve caída ali, mas na minha visão ainda vai continuar em 2 dígitos, dado que a gente segue com uma inflação acima do teto da meta. Ainda tem muita coisa ainda para descer de inflação para que ela volte ali para o teto da meta. O dólar ele segue sempre apertado, por mais que esteja ali mais leve hoje, na casa dos 5,50, 5,40, ainda assim a gente consegue observar que o dólar ainda está apertado. Deu uma caída não por conta de fatores econômicos no Brasil, mas sim por conta de fatores externos, entendeu? Então, quando a gente fala de dólar, a gente está à mercê de fatores externos, e isso daí é extremamente perigoso. Então, precisa ficar de olho no dólar também. E quando a gente fala de política fiscal, então a gente ainda tem que ter em mente que ano que vem a gente tem uma eleição pela frente, entendeu? Então, se a política fiscal já está expansionista agora, é de se esperar que ano que vem, época de eleição, ela se torne mais expansionista ainda. E é por isso, inclusive, que pessoas importantes do mercado, economistas, pessoal do mercado financeiro, está prevendo que em 2027 ou 2028 a gente vai ter um problema aí muito grave em relação às contas públicas. E esse, inclusive, foi um dos temas dos vídeos passados, entendeu? Então, na minha visão, esses fatores fazem com que a taxa de juros se mantenha ali pressionada no topo, e faz com que a gente tenha aí um futuro marcado por uma taxa Selic aí de pelo menos 2 dígitos, entendeu? E se você não está endividado, se você tem um dinheiro sobrando, use a taxa Selic para se beneficiar e para lucrar, mesmo em meio às dificuldades, entendeu? Então é basicamente isso daí, mano. Mas o que você acha de tudo isso? Já comenta abaixo aí sua opinião. Já deixa aquele like pra nós. Tem vários vídeos decentes aqui no canal para você dar uma olhada. Sempre falando sobre finanças, negócios, investimentos, economia e tudo que esteja relacionado a dinheiro. Se está relacionado a dinheiro, você já sabe que nós vamos falar aqui nesse canal. Então já se inscreve e se junte a essa causa, porque juntos, em breve, você já sabe que nós seremos ricos.